Prontinho, a chamada está sendo gravada já. Hoje a palestra vai ser sobre o tema iniciação no hermetismo. Esse tema ele é um pouco polêmico, ele não é difícil. Daria para falar disso em 15, 20 minutos. Ele é um tema muito fácil de se discutir, mas ele é polêmico ao mesmo tempo. E uma das causas da polêmica do tema é que a forma como compreendemos o termo iniciação atualmente não é a mesma coisa como a palavra iniciação era compreendida tanto no mundo antigo como é compreendida no corpus hermético. Veja bem, se já havia uma diferença na relação do significado da palavra iniciação que a gente usa hoje e que os antigos usavam, na antiguidade, o termo iniciação, às vezes, encontrava algumas dificuldades quando comparada à visão própria do hermetismo com a iniciação. Ou seja, no próprio meio onde o hermetismo estava inserido, o que o hermetismo compreendia como iniciação não necessariamente condizia com o modo como os povos daquele momento, daquela época, compreendiam o processo iniciático. Tá bem? Então, quando se fala de iniciação, tem que ficar muito claro o que se compreende como iniciação, para que não se fale coisas diferentes usando a mesma palavra numa conversação. Bem? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar o de sempre, um pouquinho da literatura hermética, da história. Vou passar muito rápido por isso, porque toda palestra eu falo sobre esse tema. E eu acho que para alguns aqui isso já está chato. O hermetismo, enquanto literatura, surge entre o século I e IV depois de Cristo. Esses séculos, ele tem uma certa briga, digamos assim. Tem gente que vai colocar só século I depois de Cristo, tem gente que vai botar do século I ao III, século I ao IV, mas nunca passa do IV, tá bem? Vai sempre até o IV. Porém, alguns estudiosos propõem que tenha existido uma cultura oral entre os séculos IV e I a.C., ou seja, um hermetismo escrito entre o século I e IV depois de Cristo e um hermetismo oral entre o século IV e I a.C. Eu tirei essa informação de um texto do Barbieri, que fala sobre o processo iniciático no hermetismo. Eu posso mandar para vocês esse artigo, inclusive. O autor, ele não dá referência da afirmação dele. Ele não diz, eu tirei essa informação daqui. Mas ele é um autor respeitado na área acadêmica. Eu não concordo muito com ele, com essa ideia do hermetismo enquanto cultura oral, principalmente pela ausência de prova. Mas é academicamente aceito em alguns meios que tem existido um hermetismo 400 anos antes de Cristo, tá bem? Em média de 400 anos antes de Cristo. Porém, a datação de sua tradição oral é muito mais especulativa do que realmente histórica, como eu bem expliquei. O hermetismo é atribuído à cultura egípcia ou a um Egito helenizado, ou seja, sob o domínio político e cultural grego. Com efeito, se encontram muitas semelhanças entre as obras herméticas e as obras do orfismo e do platonismo. O hermetismo, geograficamente falando, ele se desenvolve no Egito, especificamente na cidade de Alexandria, tá bem? Apesar de se desenvolver no Egito, o estilo textual do hermetismo, as ideias trabalhadas pelo hermetismo, a organização de pensamento do hermetismo, ela é grega. Então, ela é egípcia do ponto de vista geográfico, porque se desenvolve no Egito, mas a forma como é pensado, como é escrito e como é desenvolvido é uma forma grega. Tá bem? Então, quando se fala de hermetismo, a gente fala que é de um Egito helenizado, um Egito ali sob o domínio grego, sob o domínio cultural, sob o domínio político grego. Os principais idiomas em que os textos herméticos foram encontrados foram o grego, o copta e o latim. O copta, para quem não está muito ciente, é a língua egípcia. Tá bem? Seu conteúdo parece ser um cruzo de sistemas
de pensamento grego, egípcio, latino e provavelmente judaico. Muito cuidado para não confundir judaísmo e cristianismo. Não há claramente, eu pelo menos eu não consigo perceber uma influência cristã no hermetismo, mas eu vejo uma influência judaica, tá bem? Não são a mesma coisa. Sobre a figura de Hermes Trismegistus, quem é Hermes Trismegistus, que é uma pergunta que sempre me fazem nessas palestras, ele é uma persona mítica, né? Um personagem mítico, um personagem que não é histórico, que não é material. Ou seja, não se trata de um sujeito real de carne e osso como nós, mas de uma figura simbólica e inspiradora. Porém, muitos autores, séculos após a produção da literatura hermética, propuseram que se tratava de um homem famoso da antiguidade. Eu cito como exemplo o Marcílio Fitino, que no século XV ele vai defender a tese que Hermes não só era uma pessoa, como um sacerdote, etc., como vai afirmar que ele era um tradutor, que ele era um escriba, que ele era um político. Já se teve a ideia de que Hermes foi um político, que ele tenha vivido no Egito, que ele foi contemporâneo de Abraão, contemporâneo de Maomé, etc. Cada autor ele foi inventando uma historicidade diferente para o Hermes Trismegistus. Quase tudo que a gente encontra no Google, no Wikipedia, sobre a história de Hermes Trismegistus, é construída, é criada, é inventada no Renascimento, no período renascentista, que são aqueles autores que estavam comentando o hermetismo, tentando na sua imaginação localizar onde estaria Hermes Trismegisto, quem seria Hermes Trismegisto, tá bem? Mas nunca foi encontrado nenhum registro histórico sobre Hermes Trismegisto enquanto pessoa. Nada. Os textos de Hermes Trismegistus são textos conhecidos como pseudo-epígrafes. O que são pseudo-epígrafes? É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas escrevem uma literatura e todas elas atribuem a autoria dessa literatura a um personagem mítico, a um personagem importante, a um herói, como, por exemplo, Hermes Trismegistus, ou como as clavículas de Salomão, que são atribuídas a Salomão, mas não foi o próprio Salomão que escreveu, é uma pseudoepígrafe, né? A pseudoepígrafe era uma forma de publicação, de formação textual muito comum naquela época. Normalmente se atribuía os textos a figuras religiosas ou a figuras do imaginário heróico, vamos colocar assim. Aqui eu trago uma citação do Pedro Barbieri, que foi o autor que eu citei mais cedo. Ele manja muito de hermetismo, leiam os textos dele, eu estou indicando aqui o material dele. Ele tem muito material gratuito e acessível na internet, é só colocar o nome dele no Google, coloca hermetismo do lado que vocês acham muita coisa. Só não vão importunar o cara no privado da vida dele. E nessa citação do Barbieri, ele diz o seguinte, o conceito de hermetismo, né? O que é hermetismo? Ele fala, eu dou o nome como hermetismo antigo, a fatura literária composta em torno do século I e III depois de Cristo, que consiste do próprio Corpus Hermeticum, que é um texto que eu aconselho a todos que leiam. Quem quiser entender sobre hermetismo, eu aconselho fortemente, leia o Corpus Hermeticum. O Asclépio, tanto o Corpus Hermeticum quanto o Asclépio você encontra pela editora Polar, mas você acha também em PDF se você buscar na internet. Os fragmentos de Estobel, que ainda não possuem tradução para a língua portuguesa. As únicas versões dos fragmentos de Estobel em língua portuguesa é uma tradução minha, e só está acessível a quem está fazendo o curso de hermetismo, por enquanto, mas acredito que antes do final do ano esses fragmentos vão ser publicados pela editora Pensamento. Também pertencem à literatura hermética os textos do Códice da Biblioteca de Nag Hammadi, descoberta muito recentemente, inclusive. As definições herméticas armênias, tanto os textos herméticos de Nag Hammadi, até onde eu sei, não tem em português, embora me disseram que tenha sido publicado esse ano os textos da Biblioteca de Nag Hammadi, mas eu não vi ainda. E as definições herméticas armênias, que também são tradicionais, não
possui em língua portuguesa. Eu não achei nem em inglês ainda. Mas também vai ser lançado os dois, com certeza, antes do fim do ano, pela editora Pensamento. A tradução vai ser do Davi Pessoa de Lira. E certos fragmentos menores descobertos recentemente, como os papiros de Viena e os papiros de Oxford. E mesmo um momento ou outro dos papiros gregos mágicos. Essa afirmação do Barbieri de atribuir algumas passagens dos papiros gregos mágicos ao hermetismo é polêmica. Eu pessoalmente, não atribuo, porque é muito diferente o que está sendo proposto nos papiros gregos mágicos do que é proposto na hermética tradicional. Tem uma semelhança, mas não é a mesma coisa, vamos colocar assim. Esses papiros gregos mágicos, eles são textos técnicos, de magia técnica mesmo. Eles versam, sobre o que esses textos falam, né? Eles versam, a grosso modo, sobre a natureza de Deus e de outros deuses, do mundo e do indivíduo, a criação das coisas e o seu estado, como a cosmogonia, cosmologia, a condição humana, como a antropologia e a ontologia, e sua possível salvação, que é a soteriologia ou escatologia. Enfim, como entendo, a tipologia tripla de várias religiões. Então, o Barbieri, quando ele faz essa afirmação, ele vai dizer o seguinte: o hermetismo ele vai ter a mesma tríplice combinação que vai ter quase todas as religiões. Ou seja, ele dá um caráter religioso ao hermetismo. O Barbieri faz isso, eu tenho uma defesa similar, porém essa defesa não é bem aceita academicamente. Academicamente, o hermetismo ele é visto apenas como literatura e não como uma espiritualidade, uma religião ou algo do tipo. Eu não concordo com essa perspectiva acadêmica. Então, a tipologia tríplice das religiões, do qual o hermetismo faz parte, é o arché, que quer dizer princípio, origem das coisas, etc. O ethos, que é o comportamento, e o telos, que é a finalidade, o último objetivo, onde você deve chegar, né? Então, ele tem que lhe dizer qual é a origem de tudo, inclusive a origem do homem, como o homem deve se comportar e qual é a finalidade da existência humana. É esse o caráter, a proposta do hermetismo, que vai ser encontrado não só no hermetismo, mas nos mais diversos textos religiosos. Há nisso espaço para muitos temas derivados, como vai ser apresentado lá no texto do Barbieri, não aqui. Esse hermetismo antigo podia ainda estar ou não ligado a grupos de pessoas com práticas rituais e comunitárias. Existem alguns autores que vão propor determinadas provas de que haviam grupos de hermetistas no mundo antigo que tinham práticas de rituais e práticas de comunidade. Mas ainda há uma discussão muito grande se essas provas realmente provam alguma coisa ou não. Ainda está se discutindo isso no meio acadêmico. Somos hoje um tanto individualistas e achamos que tudo era para ser lido apenas. Isso aqui é uma crítica do Barbieri à academia, à universidade, que vai defender que o hermetismo não é prático, é só literatura. Pensamos que nós nos bastamos, mas isso fala de nós e de nossas projeções e do nosso horizonte acadêmico também, da forma como lidamos com nossos saberes. Enfim, eu e o Barbieri somos da perspectiva que o hermetismo ele tem uma finalidade prática e não uma finalidade somente literária, somente intelectual, somente filosófica, né? O hermetismo ele tem uma finalidade voltada à vida prática. Essa finalidade apontada pelo Barbieri é apontada internamente dentro do próprio texto hermético. Tá bem? Se você pega a literatura hermética, o corpus hermético ele é proposto por si mesmo como um conhecimento prático, um conhecimento aplicado, não como alguma coisa que você vai ler como se estivesse lendo um texto literário qualquer. Dito isso, eu vou falar um pouco sobre iniciação no sentido da tradição e o caminho de Hermes. Eu quero deixar claro que ninguém vai ser iniciado no hermetismo
porque assistiu a palestra, nem porque leu o Corpus Hermético, tá bem? Ler o texto ou simplesmente assistir palestras, vídeos sobre isso, não torna ninguém iniciado em nenhuma tradição. Eu vou começar citando uma passagem de um autor chamado Mircea Eliade. Ele é um historiador da religião, cientista da religião. É um autor que também é muito fácil encontrar as obras dele em PDF. Para quem quer comprar, são textos muito baratos. Há livros bons do Eliade que custam cerca de 15, 20 reais se você for comprar na Amazon ou na estante virtual. E eu realmente aconselho vocês a procurarem as obras dele, porque ajuda a salvar você da visão de uma espiritualidade hippie, como fonte de todas as espiritualidades. Aqui no Brasil, a gente tem uma perspectiva muito hippie, muito new age da espiritualidade, que não condiz com a espiritualidade tradicional. E isso não é um problema. Só se torna um problema quando você passa a achar que a espiritualidade tradicional é igual à visão hippie de mundo, à visão hippie de espiritualidade. Então, vamos lá com Mircea Eliade falando de iniciação. A iniciação comporta uma morte e uma ressurreição ritual. Então, inicialmente, o Eliade vai dizer o seguinte: ser iniciado é morrer ritualmente e ressuscitar ritualmente. Isso é muito importante, tá bem? Vou falar sobre essa morte, essa ressurreição em breve. Assim, entre vários povos primitivos, a palavra primitivo vem de primeiro, de original. Ele não usa primitivo no sentido de ruim, de fraco, de atrasado. Pelo contrário. A ideia de povos primitivos tem a ideia dos primeiros povos, né? Entre vários povos primitivos, o neófito, aquele que está iniciando, é simbolicamente morto, enterrado numa fossa e coberto com folhagem. Quando se levanta do túmulo, é considerado um homem novo, pois foi parido uma segunda vez, diretamente pela mãe cósmica. A mãe cósmica aqui é a Terra, tá? A Gaia, etc. Então, entre diversas culturas antigas, não uma cultura, duas ou três, mas várias, quem for ler o livro Sagrado e Profano, ele vai citar várias tribos de continentes diferentes que vão ter rituais muito parecidos. Tinham como processo iniciático enterrar o jovem, cobrir o jovem de folhagem, para que fosse considerado morto para a vida anterior e vivo para uma ressurgido, revivido para uma nova vida. Então, o processo iniciático, a princípio, é a morte da vida profana para o nascimento na vida sagrada, para o nascimento na vida espiritual. Tá bem? Vamos ver o que mais o Mircea Eliade fala sobre isso. A iniciação como a morte, o êxtase místico, o conhecimento absoluto, a fé, para os casos do judaísmo e do cristianismo, a fé ela não é tão importante nas culturas, em muitas culturas. No judaísmo e no cristianismo ela é muito importante para o desenvolvimento iniciático, mas em nem todas as culturas isso vai ser regra, tá bem? No hermetismo, por exemplo, a fé ela não é de grande importância para o processo iniciático. Eu vou falar disso também em breve. Equivale a uma passagem de um modo de ser a outro e opera uma verdadeira mutação ontológica. Então, a iniciação, assim como a morte, o êxtase, o conhecimento, a fé, transforma o indivíduo, faz que o indivíduo deixe de ser como ele era antes, para ser um indivíduo novo, capaz de ter compreensão sobre a verdade, capaz de ter compreensão sobre a espiritualidade, capaz de viver e de agir de acordo com a espiritualidade. Então, para o homem tradicional, para o homem antigo, para o homem arcaico, ser iniciado não era se ajoelhar em frente a um velho com a espada na mão e um lenço amarrado na cintura. Tá? Para o homem antigo, ser verdadeiramente iniciado era você passar por um processo de transformação interna no momento em que você deixa de ser quem você era antes para ser alguém diferente. E não somente diferente, mas necessariamente melhor. Tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista de visão de mundo.
Tá bem? Então, ser iniciado é ter um comportamento específico, é viver de uma forma específica. Não é carregar um anel bonito com uma estrela desenhada, não é ter um broche de ouro, não é ter um avental, na perspectiva do homem antigo. Tá bem? Ainda a citação do Eliade, essa citação é bem interessante. Em outras palavras, o primitivo coloca seu ideal de humanidade num plano sobre-humano. Então, para o homem religioso primitivo, isso aqui é importante para entender a iniciação do hermetismo, tá bem? Para o homem religioso primitivo, para o homem religioso antigo, você tem como objetivo alcançar um modelo sobre-humano. Você tem como objetivo alcançar um modelo que não é medíocre. Você tem como objetivo alcançar um estado de ser superior à média, sobre-humano. Por que sobre-humano? Porque o iniciado é aquele que, segundo os antigos, é mais próximo dos deuses. Isso, dependendo do caso, se não for ele mesmo divino. Ao contrário do homem mediano, do homem comum, que não reconhece a sua própria divindade. Isto quer dizer que, primeiro, só se torna um homem completo depois de ter ultrapassado, em certo sentido, abolido, a uma unidade natural, pois a iniciação se reduz, em suma, a uma experiência paradoxal, sobrenatural, de morte e ressurreição, de um segundo nascimento. Ou seja, você morre para a vida inferior para renascer para a vida superior. Os ritos iniciáticos, comportando as provas, a morte e a ressurreição simbólicas, foram fundadas pelos deuses. Essa afirmação do Mircea Eliade, ela se encontra palavra por palavra no corpus hermético. Os processos iniciáticos, eles são trazidos pelos deuses. Não são inventados por seres humanos, na perspectiva religiosa tradicional. Os heróis civilizadores ou os antepassados míticos. Toda religião tradicional vai ter um herói civilizador ou um antepassado mítico. Tá bem? Quem são os heróis civilizadores e os antepassados míticos do hermetismo? Os principais, ao contrário do que muita gente pensa, não é Hermes Trismegisto. O principal herói civilizador é Ísis e Osíris, que são deuses que, segundo o corpus hermético, viveram como pessoas e foram faraós no Egito. Eles trouxeram à humanidade, na literatura hermética, o processo civilizatório. Isso não deve ser lido de forma histórica, não quer dizer que, se a gente voltar historicamente, a gente vai encontrar provas de Ísis e Osíris governando o Egito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que, no texto mítico, alegórico do hermetismo, assim como no texto mítico e alegórico das mais diversas religiões, você vai ter um ou mais herói civilizador, que é aquele que vai trazer o conhecimento divino à humanidade, o modo de se comportar, o segredo sobre a nossa origem existencial e a nossa finalidade existencial. Então, vamos lá. Esses ritos têm, portanto, uma origem sobre-humana, divina. E, ao realizá-los, o neófito imita um comportamento sobre-humano. O neófito imita um comportamento divino. Então, o rito iniciático, ele é uma imitação de uma narrativa mitológica. O rito iniciático, ele é uma imitação de alguma ação feita pelos deuses, de algo feito pelo divino. Isso é, ou por um ancestral mítico também. Isso é importante para se compreender como é que se dá a iniciação no corpus hermético. Vou chegar lá. É importante reter este fato, pois nos mostra, mais uma vez, que o homem religioso se quer diferente do que se encontra ao nível natural, no normal, esforçando-se por fazer-se segundo a imagem ideal que lhe foi revelada pelos mitos. O homem primitivo esforça-se por atingir o ideal religioso de humanidade, e nesse esforço encontra-se já os germes de todas as éticas elaboradas mais tarde,
nas sociedades evoluídas ou nas sociedades urbanizadas. Todo modelo ético de comportamento, de certo e de errado que nós temos, deriva das sociedades primitivas e de seus mitos. Tá bem? No Corpus Hermético, no livro 1, o Poimandres, é narrado o processo iniciático de Hermes Trismegistus. É afirmado no Poimandres que Hermes ele se separa, tira um momento e passa a refletir sobre os seres, passa a tentar contemplar aquilo que é, passa a tentar contemplar o divino, aquilo que nunca muda, aquilo que pertence e que possui a imortalidade. E ao fazer isso, uma entidade, um ser sobrenatural, autodenominado Poimandres, também chamado de Nous Theos e de Agatodaimon, são vários nomes que ele recebe. O mais conhecido é Poimandres. Ele passa a ensinar Hermes sobre a imortalidade, ele passa a ensinar Hermes sobre os seres, sobre o divino. Ou seja, Poimandres passa a trabalhar o processo iniciático de Hermes Trismegistus, onde ele morre para uma vida antiga e renasce para uma vida nova, onde ele é falado no texto, logo no primeiro momento do texto, que ele sente o corpo dele perder poder, ele sente o corpo perder potência e a sua alma carregar-se de poder, carregar-se de potência, como se o corpo fosse falecendo para a ressurreição através da alma, para o nascimento na alma, para o nascimento no divino. Se, como foi afirmado anteriormente, que o ideal religioso, iniciático e etc., é uma imitação do mito, é uma imitação dos deuses, é uma imitação dos heróis míticos, se Hermes Trismegistus ele é iniciado pelo Nous, ele é iniciado por Poimandres, por consequência, a imitação deve ser feita a partir do mito hermético de iniciação, que é o de Hermes. Ou seja, a iniciação ela é feita através do Nous, através dessa divindade, dessa entidade superior que vai chegar e vai ensinar o indivíduo o caminho dos mistérios, o caminho da verdade. Mas o que é esse Nous que vai trazer a iniciação? Vou falar um pouco mais à frente. Vamos para essa citação aqui do Eliade. A iniciação equivale a um amadurecimento espiritual. O indivíduo que se propõe iniciado, que se diz iniciado, mas tem comportamentos, que tem ações, que não são comportamentos ou ações de maturidade, estranhamente se vê ele como iniciado. Tá bem? Iniciação equivale ao amadurecimento espiritual. E em toda a história religiosa da humanidade, reencontramos sempre esse mesmo tema. O iniciado é aquele que conheceu os mistérios, é aquele que sabe. Tá bem? O mistério da iniciação revela pouco a pouco ao neófito as verdadeiras dimensões da existência. Ao introduzi-lo no sagrado, a iniciação obriga a assumir a responsabilidade de homem. Homem aqui no sentido de adulto, de responsável, de ciente de quem se é, de ciente da própria responsabilidade diante do mundo, diante da existência. Tá? Não existe o iniciado irresponsável. Isso é uma contradição da perspectiva tradicional. O iniciado é aquele que se torna adulto, que se torna responsável. A maior parte dos ritos iniciáticos nas sociedades tradicionais é feito ao fim da adolescência, na passagem da juventude para a vida adulta, para a vida responsável. É importante ter esse fato em mente. O acesso à espiritualidade se traduz em todas as sociedades arcaicas, em todas as sociedades tradicionais, por um simbolismo da morte de um novo nascimento. De um nascimento para a vida adulta, para a vida responsável. Vamos lá. Só um momentinho que travou para mim. Pronto, voltou.
Essa citação agora ela não é do Mircea Eliade. Ela é de um estudioso brasileiro que tem textos muito interessantes também. Aconselho a todos a leitura, chamado Júlio César Moreira. É tirado de um livro chamado Filosofia e Teologia no Demísteres de Jâmblico. Um artigo. Ter uma iniciação a esta sabedoria enigmática é o conhecimento de mistérios, tá bem? Faz com que a razão filosófica deva ser aplicada como uma mistagogia, uma busca dos mistérios, um caminhar pelos mistérios, um guiar-se pelos mistérios. Todas as iniciações envolvem a morte de uma antiga vida para o renascimento de uma vida nova. Em Plutarco, um autor importante para quem quer conhecer as tradições de mistério antiga, essa verdade se aplica à filosofia, que envolve, num certo sentido, uma morte no reino das opiniões. Isso também é verdadeiro para o hermetismo. O iniciado ele morre para o reino das opiniões, para que, graças à razão, haja um renascimento imaterial. Qual é a diferença do Plutarco para o hermetismo? Que o Plutarco ele vai dizer que é graças à razão, ao logos, à racionalidade. No hermetismo não é graças à razão, é graças ao nous. É graças a uma faculdade de conhecimento acima da mente racional. Vou explicar mais tarde. Desse ponto de vista, a iniciação filosófica nos permite transcender as aparências e alcançar a verdadeira realidade relatada pelos mitos. Quando se estuda um mito, não se deve tomar o texto mítico de forma literal. O mito ele é alegórico, ele é simbólico, ele é enigmático. E só o iniciado na perspectiva do homem antigo, ele consegue ir para além do enigma e compreender o que o mito verdadeiramente quer dizer e o que ele pode verdadeiramente ensinar. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou explicar alguns conceitos aqui para o hermetismo, para ficar bem amarrado tudo isso que a gente está discutindo. Primeiro, nous, poimandres e agatodaimon. Tem uma entidade no corpus hermético que ele se refere a si mesmo como nous. A palavra nous é uma palavra grega que não tem tradução para o português. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa capaz de traduzir a palavra nous, infelizmente. Mas que numa tentativa de explicação, o nous seria a faculdade de conhecimento intuitivo. A faculdade de conhecimento acima da razão, acima da imaginação, acima da dedução, tá bem? Ele é intuitivo, ele é imediato, quase como uma revelação espiritual. Ele não parte de você, ele parte de cima, esse conhecimento. A palavra nous, quando você pega os textos aqui no Brasil, ela tem sido erroneamente traduzida como inteligência, como mente e como pensamento. Tá? Nenhuma dessas três palavras dá conta para traduzir a palavra nous. E por causa dessa má tradução, tanto no português como no inglês, surgiram vários textos atribuindo ao hermetismo mentalismo, a ideia de que tudo que você mentaliza é verdade, acontece, etc. Isso não é verdadeiro no hermetismo, isso é fruto de uma má tradução da palavra nous, tá bem? O nous é uma divindade superior ao ser humano, que ao mesmo tempo habita também no ser humano, especificamente no coração, segundo o hermetismo, não na cabeça, como alguns textos vão dizer, e que ele dá ao ser humano a faculdade de conhecimento do sagrado, a faculdade de conhecimento espiritual, que não se dá de forma racional, dedutiva, investigativa, mas intuitiva. Essa entidade, então, se chama de nous, de poimandres. A palavra poimandres, no grego, significa o pastor de homens. Tá bem? Existem alguns estudiosos que vão defender que a palavra poimandres, na verdade, é egípcia. Mas a defesa de uma origem egípcia dessa palavra é muito fraca. A palavra poimandres, ela vem do grego poimen, que quer dizer pastor, e andres, que quer dizer homens.
Então, Poimandres seria o pastor de homens. E a divindade usa esse nome porque é ela quem guia a humanidade no processo iniciático. É ela que guia Hermes na obra hermética no processo iniciático. Tá bem? Então, toda iniciação, dando aqui o spoiler do final da palestra, toda iniciação no hermetismo é feita por Poimandres. Não é feita por mim, não é feita por você, não é feita por um velho de avental, é feita por Poimandres. Só é iniciado no hermetismo aquele que, por meio da faculdade do Nous, teve a verdade revelada por Poimandres. Tá bem? O outro nome para essa entidade é Agatodaimon, porque ele é um daimon. Eu já dei uma palestra sobre daimons. Quem quiser entender o que é o daimon na perspectiva do hermetismo, só dá uma checada nessa palestra. Agatodaimon é a união do termo grego agatos, que quer dizer bom ou bem, e daimon. Seria algo como espírito bom, bom espírito, o bom daimon, o daimon bom. Tá bem? Lembrando que o daimon, originalmente, tradicionalmente, não tem nada a ver com o que o pessoal discute hoje nos grupos de Goécia. Isso é uma criação medieval, o que eles discutem ali. Um outro ponto importante para se entender o hermetismo é que ele tem como principal objetivo estabelecer um ethos, um comportamento, uma ética. Esse comportamento, essa ética, etc., ela é derivada de uma necessidade do ser humano de transcender os seus vícios, de transcender a sua compulsão. E essa transcendência, inicialmente, ela se dá por uma mudança comportamental. Mudança comportamental essa que é necessária para iniciar o processo iniciático e que também é causada pelo processo iniciático. O iniciado no hermetismo, pelo menos enquanto proposta, ele tem o comportamento modificado, a forma como ele vive modificada pelo processo de iniciação. O próximo termo é religião, que é um termo polêmico. O hermetismo, academicamente, ele não é considerado religião. Tá bem? Mas, considerado religião ou não, ele carrega consigo os aspectos religiosos, que são: ele estabelece uma divindade para ser cultuada, ele estabelece modos de cultuar essa divindade, ele estabelece proibições para aqueles que cultuam essa divindade. Tá bem? E com o objetivo de reconectar o indivíduo a essa divindade que teve uma conexão, digamos assim, esquecida no processo de desenvolvimento humano. E a magia. As traduções do corpus hermético no português, a grande parte, eles cortam a palavra magia quando ela é utilizada no grego. Isso é muito interessante. A palavra magia no grego, que aparece no corpus hermético, é mageia. Tá bem? E tem alguns tradutores que, quando traduzem, eles fingem que essa palavra não está lá, mas ela está. Se vocês olharem forem ler, comparando com o grego, essa palavra ela aparece algumas vezes. A magia ela é colocada no hermetismo, principalmente no livro Coricosmo, como uma ferramenta importante no processo de iniciação, no processo de desenvolvimento pessoal e principalmente no processo de purificação. Tá bem? Purificação é essa que é importante para poder você se livrar dos vícios. A salvação, ou soteriologia, é um termo que aparece muito no hermetismo e tem como significado a ideia de você conseguir se libertar, conseguir transcender as compulsões, conseguir se libertar dos vícios, conseguir se libertar da percepção de si mesmo como se você fosse algo corpóreo, como se você fosse algo material. Tá bem? Para o hermetismo, nós não somos o nosso corpo. Nós estamos habitando o corpo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo, para o hermetismo, é uma espécie de... Ele usa o termo possessão, mas, para ficar mais claro, é como se fosse uma espécie de bem adquirido. Tá bem? Nosso nome, a nossa posição social, a nossa cultura, tudo isso é adquirido, mas não somos nós. São como coisas que são recebidas após o nascimento, como uma televisão, um celular ou algo nesse sentido.
e que do mesmo modo que recebemos, podemos abrir mão. O processo de purificação é justamente abrir mão daquilo que consideramos essenciais para a nossa existência, essenciais para a nossa identidade, mas que de fato não são essenciais, tá bem? E a iniciação, ela começa a acontecer, ou seja, Poimandres, ele começa a se revelar quando você começa a passar pelo processo de purificação. Isso, o Corpus Hermeticum desenvolve no capítulo 13, quando ele vai ensinar a evocar 10 eudaimons, 10 bons espíritos, para você afastar 12 espíritos malignos que estariam ali atrapalhando o seu processo de desenvolvimento espiritual. Eu falo disso também na palestra sobre daemonologia hermética. A outra palavra que é importante para se compreender o hermetismo é gnose. A palavra gnose ela é um pouco polêmica também. No hermetismo, gnose quer dizer simplesmente conhecimento. E conhecimento verdadeiro, conhecimento do sagrado e etc. Tá bem? Gnose no hermetismo não tem nada a ver com estado alterado de consciência, não tem nada a ver com você entrar em transe, não tem nada a ver com você beber uma bebida e começar a ver coisas, tá bem? Gnose no hermetismo é apenas conhecimento verdadeiro ou conhecimento sobre a coisa sagrada. Ponto. Só isso. O silêncio também é um conceito importante no hermetismo, porque ele afirma que o conhecimento verdadeiro ele só é adquirido no silêncio. Porque é no silêncio que você começa a se conectar com o Nus, com o Poimandres, com o Agatodaimon. É nesse processo de silenciamento externo e interno que você passa a ter ouvidos, né, metaforicamente falando, para escutar a divindade. E a verdade, o hermetismo, como eu já defendi numa palestra anterior, ele defende sim a existência de uma verdade superior e absoluta. Tá? Existe a verdade, existe a falsidade, as opiniões que, na maior parte das vezes, segundo o hermetismo, elas são falsas. E essa verdade no hermetismo só é alcançada pelo Nus, só é alcançada pelo iniciado. Pode parecer esquisito, pode parecer arrogante, mas o hermetismo defende que a verdade só é alcançada por aquele que consegue se comunicar com o Nus, com o iniciado. Aquele que não consegue, ele tem opiniões e não conhecimento, ele não tem gnose, tem opinião. Essa opinião pode, por sorte, calhar de ser verdadeira ou não, mas só alcança realmente a verdade, segundo o hermetismo, quem se comunica, quem tem acesso ao Nus. E aquele que alcança a verdade, aquele que alcança o Nus, pode alcançar a origem de tudo. E a origem de tudo, segundo o hermetismo, é Deus ou o sumo bem, o bem supremo. Vamos lá agora para as passagens diretas do Corpus Hermético. Isso aqui é do livro 1, o Poimandres. E eu, aqui é Hermes falando, tá? Bendizendo o Pai de todas as coisas e lhe rendendo graças, levantei-me, depois de ter sido investido de poder. Isso aqui é a narrativa logo após Hermes ser iniciado, tá bem? O corpo dele perde potência, ele desce, o corpo cai, como se tivesse morrido mesmo. Quando ele recebe a potência, ele recebe a iniciação, ele ressuscita. Um novo Hermes, um Hermes transformado. Ou, como ele mesmo diz, investido de poder. Tá bem? Aqui é uma citação do texto mesmo. De ter sido instruído sobre a natureza de tudo, de ter tido a visão suprema. A visão suprema é a visão trazida pelo Nus, trazida por Poimandres. É a visão da coisa verdadeira. É a visão que só o iniciado pode alcançar. Ainda no primeiro livro do Corpus Hermeticum, ele fala: e eu recordava no meu íntimo as graças de Poimandres, e eu repousava numa extrema felicidade por ter sido preenchido com aquilo que eu desejava. E o sono do meu corpo produzia a lucidez da alma, ou seja, a mortificação do corpo produzia a lucidez da alma. A alma no hermetismo, nessa passagem em específico, é ligada ao verdadeiro homem, digamos assim, ao homem superior, ao homem espiritual. O fechamento dos meus olhos materiais produzia a verdadeira visão.
O meu silêncio continha em si o bem. O silêncio, porque é esse processo de mortificação para a vida antiga que está sendo aqui narrado. E a expressão das minhas palavras era uma geração de coisas boas. Ou seja, o iniciado, ele não é mais o homem que vê com dificuldade, que vê a falsidade. O iniciado é aquele que tem a visão verdadeira, né? A verdadeira visão, que não fala para expressar as opiniões, e as suas expressões de palavras são sempre gerações de coisas boas. É esse o Hermes que acorda depois de passar pelo processo iniciático pela graça de Poimandros. Essa visão suprema, ou verdadeira visão, ou visão do Nus, visão suprema, verdadeira visão e visão do Nus são as três expressões que o Corpus Hermeticum fala sobre a visão do iniciado, tá bem? Refere-se a uma nova forma de ver, que não é pelo sentido material, mas pela faculdade de compreender a verdade, além dos sentidos e além da razão, especificamente. Essa visão a qual o Corpus Hermeticum se refere é a visão do iniciado, daquele que é capaz de conhecer verdadeiramente, do indivíduo que possui a gnose, aquele que possui a capacidade de ver com os olhos do iniciado, passa a ser diferente do que era antes, passa a perceber divinamente a si mesmo e a perceber divinamente o seu próprio papel existencial. E aqui vem uma passagem do Corpus Hermeticum do capítulo 13, bem à frente dessas passagens que eu citei agora há pouco. O que eu te direi, meu filho? Isso aqui é uma conversa de Hermes com o filho, né? O Hermes aqui ele já é um iniciado, o filho dele não foi iniciado ainda, mas quer entender a iniciação. E Hermes responde: o que eu te direi, meu filho? Só o que tenho a dizer é o seguinte: uma visão inefável produziu-se em mim, ou seja, uma visão inexplicável produziu-se em mim. Pela misericórdia de Deus, eu saí de mim mesmo e fui revestido de um corpo imortal. Ele morre para o corpo mortal e renasce no corpo imortal, né? O corpo imortal no qual ele renasce não é o corpo material. O hermetismo não defende a imortalidade do corpo, mas só a imortalidade da alma. Eu já vi muito grupo de hermetismo o pessoal publicar sobre a imortalidade do corpo. Isso não está no hermetismo, isso é invenção. Não sou mais o mesmo que eu era, pois naquele momento eu fui gerado no Nus, né? Fui gerado nessa divindade superior. Isso não pode ser ensinado, ou seja, o próprio Hermes, que foi o iniciado por Poimandres, pelo Daimon, não pode iniciar o próprio filho. Se o Hermes Trismegistus não pode fazer o processo de iniciação do próprio filho, não vai ser um velho de avental que vai conseguir fazer a iniciação das pessoas no hermetismo. Isso tem que ficar muito claro. Quem faz a iniciação no hermetismo é Poimandres, é a divindade. Tá bem? Isso não pode ser ensinado e não pode ser visto pelo corpo físico, mediante este elemento constituído de matéria com a ajuda da qual vemos as coisas aqui de baixo. Por essa razão, já não me inquieto com a minha primeira forma física e composta que tive. Já não tenho cor, nem tato, nem medidas no espaço. Sou estranho a tudo isso. Hermes está narrando aqui que ele não vê mais a si mesmo como ele via antes do processo iniciático. Ele se vê de uma forma completamente diferente agora que ele passou pela iniciação. Agora tu me vês com os olhos como algo que tem um corpo e uma forma visível. Mas não é com esses olhos que eu sou visto agora, meu filho. Então, Hermes aqui diz para o filho o seguinte: eu não me percebo mais como eu me percebia antes desse processo iniciático. E eu não posso falar ou ensinar sobre a iniciação no sentido de que eu não posso promover a sua iniciação. A iniciação no hermetismo é sempre um processo espiritual que deve ser feito pela divindade, nunca por um indivíduo. Tá bem? Aqui no capítulo 4, um pouco antes dessa passagem que a gente viu agora há pouco. Já estou quase acabando, fiquem tranquilinhos. A gnose não é o início do bem, o conhecimento não é o início do bem. Mas é por meio do conhecimento que o bem começa para nós. Ou seja, começamos a nos aproximar do que é bom por meio do conhecimento.
tá? A principal diferença entre o hermetismo e as religiões abraâmicas é que você não alcança a Deus pela fé no hermetismo. Você alcança o divino pelo conhecimento, pela gnose. Tá bem? Portanto, devemos tomar a gnose como um guia para avançarmos rapidamente através de todos os obstáculos. Então, o que vai nos levar a superar os obstáculos do caminho iniciático, os obstáculos espirituais, é o conhecimento. Não é a fé. Isso tem que ficar muito claro também. É difícil deixar as coisas presentes e costumeiras para fazer um caminho de volta às coisas antigas e primeiras. O processo iniciático no hermetismo, uma outra coisa importante, ele é um retorno, ele é um regresso. Tá bem? Ele é um retorno às origens. Ele é um retorno ao princípio. Ele não é um processo de acúmulo de informações. Não confundam conhecimento com acúmulo de informações, tá? A gnose, o conhecimento verdadeiro, é um regresso ao conhecimento das origens da humanidade, ao conhecimento de quando o Deus criava o mundo, de quando o Deus ele se manifestava no mundo. Não é você sair acumulando informações sobre várias coisas. Isso também tem que ser muito claro. E esse conhecimento ele tem um caráter muito mais de recordação do que de apropriação. No hermetismo, esse conhecimento da gnose, nós recordamos como se já soubéssemos na nossa própria alma, mas no processo de encarnação nós tenhamos esquecido, digamos assim. E é por isso que ele fala que essa gnose ela vem pelo silêncio, como eu expliquei anteriormente. As aparências nos encantam e recusamos a acreditar no invisível. Ora, as coisas más são as mais aparentes aos olhos. Para o hermetismo, quanto mais próximo do divino, menos aparente é aos olhos. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Para quem pensa em religiosidade hermética, em ritualística hermética, não pensa procurando fogos de artifício, circo e cinema. A espiritualidade no hermetismo não trata disso. Tá bem? Não está ali para poder lhe servir com coisas aparentes, mas com o invisível. No capítulo 12, ele diz o seguinte: agora estamos falando do nous, de seu poder, de seus efeitos, que são diferentes nos seres humanos e nos animais sem razão. Nos animais sem razão, a ação benévola do nous não acontece, enquanto no ser humano, o nous ele extingue as paixões e os desejos. Por paixão e desejo, entendo aqui as compulsões, os vícios, etc. No entanto, entre os seres humanos, é preciso separar os que são dotados de razão daqueles que não possuem razão. Para o corpus hermético, nem todos os seres humanos são racionais. Quem dirá noéticos, né? Todavia, todos os seres humanos estão submetidos ao destino, à natureza, ao vir a ser e à mudança, que são o princípio e o fim do destino. O destino no corpus hermético, ele se refere a determinados princípios, a determinadas leis que implicam como nossa vida deve ser acima do nosso processo de escolha. Tá? Todos aqueles que vivem sob o destino, abaixo do destino, vivem uma vida compulsória, uma vida sem escolhas. O único que consegue sobrepor o destino no hermetismo é o iniciado. O único que realmente tem liberdade, segundo o hermetismo, é o iniciado. Por quê? Porque a única coisa capaz de te dar realmente escolhas é o nous. O não iniciado, ele não tem acesso ao nous, ele não dialoga com o nous. E, portanto, ele acredita estar escolhendo, quando, na verdade, ele apenas cede ao destino, ele apenas cede à compulsão. Deus não ignora o ser humano, capítulo 10. Pelo contrário, ele conhece e quer ser conhecido pelo ser humano. O processo iniciático no hermetismo é justamente o ser humano passar a adquirir conhecimento sobre a divindade, sobre a espiritualidade. A única salvação do ser humano é a gnose. Essa é a via da ascensão em direção ao Olimpo. Olimpo aqui é um símbolo para a ideia de imortalidade, para a habitação dos deuses. Tá bem? A gnose é o caminho para a imortalidade,
para viver como divindade, para tornar-se divino. É somente assim que a alma se torna boa, e não em um momento boa e outro má, mas necessariamente boa. No capítulo 5, logo no primeiro versículo, Hermes fala o seguinte: te dirijo mais esse discurso, ó Tati. Tati é o filho de Hermes, tá bem? Para quem não sabe. A fim de que não permaneça sem iniciação nos mistérios de Deus. Então, Hermes começa a ensinar a Tati para dar a Tati a possibilidade de ser iniciado nos mistérios de Deus, porque a iniciação no hermetismo, ela pressupõe conhecimento, tá bem? Ela pressupõe a busca do saber sobre o divino, sobre a espiritualidade. Aquele, se referindo a Deus, que é maior do que todo nome. Se tu compreenderes Deus, aquilo que parece invisível para a maioria, para ti, será para ti muito aparente. De fato, se Deus não fosse invisível, não poderia existir para sempre, pois tudo que é manifestado, que é aparente, que é visível, foi criado, posto que apareceu em algum momento. Mas o não manifestado, ou o invisível, existe sempre, pois não tem necessidade de aparecer. Ele, Deus, é eterno e é ele quem faz todas as coisas aparecerem, mas ele mesmo não se deixa aparecer. Ele cria, mas ele mesmo não é criado. Ele não se mostra nossa imagem sensorial, mas é ele quem dá a imagem sensorial a todas as coisas. Essa passagem eu trouxe para dizer o seguinte: os ensinamentos do livro do Corpus Hermeticum, do Hermetismo, eles não te iniciam porque você leu a obra. Conhecer essas coisas não lhe faz o iniciado. Mas conhecer essas coisas lhe traz a possibilidade de encontrar um meio de se comunicar com Poimandres. O conhecimento sobre a história sagrada, sobre os livros sagrados, eles te dão a possibilidade de encontrar um meio de se conectar à espiritualidade, de se conectar ao divino. Tá bem? E é o divino que vai ser responsável pelo seu processo iniciático. Tá? Não o livro, ele mesmo, não eu, não Hermes Trismegisto, mas o divino. No capítulo 13, Hermes fala aqui sobre o caminho da iniciação, né? Assim eu me preparei para tornar meu pensamento estranho para as ilusões do mundo. Conduz-me agora, conforme tua promessa, à última iniciação do renascimento, né? Isso aqui é Hermes solicitando a Poimandres, solicitando ao Nus para ser iniciado. Seja pela voz, seja por algum caminho oculto. Hermes não, perdão, quem está falando aqui é Tati. Eu ignoro, Trismegisto, de que maneira, de que matriz, de que origem, de que semente o ser humano nasceu. Então, Tati, ele se prepara, ele pede para ser conduzido para a iniciação. Ele se prepara, ele pede para ser conduzido ao verdadeiro conhecimento. Porque ele ignora o que ele precisa saber para passar por esse processo. Tá bem? Então, o conhecimento ele é importante, mas ele não é suficiente para o processo iniciático. Ele é, digamos assim, a via de acesso, ele é a porta. Em outro livro, que não é o Corpus Hermeticum, é o Logos Teleios, esse Logos Teleios aqui no Brasil ele é chamado de o Asclépio, tá bem? É dito o seguinte, numa conversa entre Asclépio e Hermes. Quais são os deuses trimegistos que chamas de fontes ou de princípios primeiros das coisas? E ele fala, agora te revelarei grandes segredos e mistérios divinos. E antes desta iniciação eu imploro o favor do céu. Por que Hermes implora o favor do céu? Porque a iniciação é feita pelos deuses, não é feita pelos homens. Ele solicita aos céus nessa passagem que dê a ele o poder para poder trazer um conhecimento de fonte iniciática. Tá bem? Mais uma vez dizendo que as pessoas não iniciam, os deuses fazem a iniciação. Aqui é um outro livro do Hermetismo chamado Coricosmo. Ele está traduzido para o português pela editora Polar. Na editora Polar, o título dele está como A Pupila do Mundo. Tá bem? E aqui quem participa aqui é Horus. Maravilhosamente, minha poderosa mãe Ísis descreveu para mim, em todos os detalhes,
a maravilhosa criação de almas por Deus. E a minha admiração não cessa. Mas você não me disse ainda para onde vão as almas que são liberadas dos corpos. Eu desejo, portanto, ser iniciado nesta doutrina também. E agradecer por isso somente a você, minha mãe imortal. Isso aqui é uma passagem que traz o Deus Horus, antes de ser iniciado, quando criança ainda, sendo iniciado por Ísis, que é a deusa que vai trazer esse processo iniciático também no livro Coricógeno, tá bem? A Mãe Sagrada. De volta no Corpus Hermeticum, eu trouxe essa passagem que é uma conversa entre Hermes e o Nous, entre Hermes e Poimandres, entre Hermes e essa divindade superior que traz a iniciação. E Hermes fala: as opiniões sobre o universo e sobre Deus são muitas e diversas. Ou seja, várias pessoas têm opiniões, têm ideias sobre Deus e sobre o universo. Mas elas são somente isso para o Hermes Trismegisto, opiniões. De modo que eu não consegui discernir onde está a verdade. Ou seja, o que Hermes está dizendo é que pela opinião das pessoas não se dá para discernir onde está a verdade. Tá bem? Então, o mestre aqui é Poimandres, é o Nous, é a divindade. Peço que torne isso claro para mim, pois só posso acreditar naquilo que é revelado por ti. Só o Nous, só o divino, revela a verdade, revela o conhecimento. Tá bem? Preste muita atenção no que te direi, Hermes Trismegistus, e guarda na memória o que digo, pois eu não hesitarei em falar o que tenho que falar. Então, o Poimandres, o Nous, ele vai ensinar a Hermes a verdade sobre Deus e sobre o universo. Porque o que não é ensinado pelo divino, o que não é ensinado pelo Nous, segundo o hermetismo, é opinião. Tá bem? E é isso, acabamos. Desculpa a demora, foi 1h13 de explicação. A minha ideia é que levasse no máximo 50 minutos. Mas, enfim. Eu abro agora para pergunta, para discussão, para comentários. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, pode falar. Pô, muito bom, hein, mano? Parabéns aí pela palestra. Foi super bem conduzida, os trechos todos que você trouxe. Você falou que demorou demais, mas foi 1 hora só. A gente começou um pouquinho depois. Então, eu acho que não dá para abordar o tema tão pouco, né? Assim, um tema de maneira satisfatória e menos tempo, assim. Queria, antes de qualquer coisa, parabenizar, assim. Você trouxe algumas conceituações muito importantes, né? Nessa questão da importância do silêncio, né? O silêncio que precede ali, né? A visão, que acho que é lá no livro 13, né? Do Corpus, que tem isso. E acho que, se não me engano, é no 7, né? Que tem a contemplação com os olhos do coração, também vai ter um pouco de... Isso. No 7, no 4 também. Atravessa todo o Corpus, né? Muito, assim, muito bom. E eu achei sensacional. Queria só comentar que eu fiz uma traduzida de um finalzinho de um capítulo que o Christian Bull ele escreve, que ele fala sobre a noção de mistérios na formação da tradição hermética, né? E tem, eu acho que tudo a ver com isso de iniciação. Essa palavra ali, iniciação, iniciado nesse capítulo, acho que ele aparece até umas 30 vezes, se eu não me engano, né? Ele tá num livro que tem PDF, não tem tradução, mas eu acho que esse capítulo valeria até uma traduçãozinha, assim, depois eu vou ver se eu consigo executar para colocar. Depois eu posso mandar referência lá no grupo, né? Ele é bem curtinho, assim, é uma lida bem breve, que eu acho que tem tudo a ver, especialmente até com esse final, né? Ele, lá nos últimos parágrafos, coloca assim, né? Para encerrar, gostaríamos de resumir o sentido geral de Mysterion em nossos tratados e seu lugar no caminho de Hermes. Primeiramente, deve-se observar a importância de se tornar um mistês, né? Esses termos ali ele delineia, mas é um pouco isso, né? Do iniciado, né? Ele coloca, não está claro em que consiste essa iniciação, mas, obviamente, ela confere ao candidato a capacidade de contemplar os mistérios, ou seja, a realidade oculta ou as forças subjacentes ao mundo cósmico, fenomênico. Todas as pessoas podem perceber a aparência externa dos fenômenos,
mas apenas aqueles que possuem as faculdades mentais necessárias podem contemplar a sua essência interior. Os não iniciados simplesmente não entendem. Os céus são o principal exemplo. Todos podem, é claro, perceber as estrelas em uma noite clara, mas apenas aqueles que são iniciados podem contemplar adequadamente seu curso regular, ver sua verdadeira essência e, assim, vislumbrar seu Criador. Essa não é apenas uma prática contemplativa. O uso prático do conhecimento das essências é que se pode desenhar anjos e daimons em estátuas, pode-se saber quais energias astrais habitam pedras e plantas para serem usadas na medicina astrológica e na magia. E pode-se utilizar o poder mágico que habita nas palavras egípcias, como nos papiros mágicos egípcios. A essência mais importante, no entanto, é a do próprio homem. Assim, aqueles que se conhecem sabem que são uma imagem do cosmos, que é uma imagem de Deus, e podem experimentar sua própria semelhança com o Deus andrógeno durante uma relação sexual que não é perturbada por paixões materiais e espectadores vulgares. Aí ele continua mais um pouco, né? Era só esse O trechinho Christian aqui. Bull é muito respeitado no meio do estudo do hermetismo. Ele é pouco lido aqui no É, Brasil porque quase não se acha nada dele traduzido. Mas ele é muito respeitado. Ele e o Kingsley também. sim, não, ele é, assim, fascinante. Esse livro aí muito sensacional, né? Tá, Essa tá tra- afirmação dele está aqui no que eu trouxe na palestra e principalmente está no Miceliade. O Miceliade vai dizer exatamente isso que ele faz. Com sim, outras palavras, né? Mas vai dizer é. a mesma coisa. E tem isso que você falou da questão do morrer, né? É uma coisa que atravessa tradições e religiões várias, né? É quase um epiteto muito famoso, né? Morrer antes de morrer, né? A importância do morrer antes de morrer, assim, que às vezes, sei lá, dá um tilt na cabeça da galera, mas eu acho que é essencialmente a isso que se remete, né? Isso. A questão. E aí eu acho que tem a pergunta do Alex aqui, ó, se você quiser. Tem duas. Vou responder aqui o Alex. Primeira pergunta do Alex, está lá no chat, é a seguinte. Qual a relação do hermetismo com as doutrinas da época, como o neoplatonismo e as doutrinas gnósticas? Na época, século I, século III, havia uma efervescência, né? Um cruzo de vários sistemas de culturas, etc. E todo mundo que estava ali, como neoplatônicos, etc., estava conversando de alguma maneira com o hermetismo, com o gnosticismo, enfim, com todas as religiões e culturas e filosofias que estavam borbulhando por ali. Não é fácil você traçar o que um tirou do outro, vamos colocar assim. Eu, pessoalmente, não consigo fazer isso. Mas há sim uma relação, há sim uma troca de conhecimento, de perspectivas muito forte naquela época, e o hermetismo ele é um fruto dessa troca. O hermetismo ele não nasce puro, tipo assim, puf, brotou o hermetismo. Haviam várias culturas dialogando, se construindo, e o hermetismo ele meio que vai nascer do choque dessas várias culturas que estavam ali. A sua segunda pergunta é como você vê a apropriação do hermetismo pelo cristianismo após a Renascença? As religiões, as filosofias, as espiritualidades, elas tendem a se transformar, a se modificar, através da agregação de outras culturas por meio do convívio. Durante o Renascimento, com a tradução do Corpus Hermético por Marcílio Fitino, da Academia de Platônica, né, do Marcílio, alguns cristãos passaram a adotar perspectivas herméticas ao cristianismo, defendendo que o hermetismo ele era uma revelação do cristianismo antes do cristianismo. Isso era uma defesa muito comum no Renascimento. Eu, pessoalmente, eu defendo que isso é uma ideia equivocada. O hermetismo ele não tem a ver com o cristianismo. O hermetismo não é uma revelação de Cristo para os pagãos. Pessoalmente, eu não defendo isso. E defendo principalmente que a mistura de cristianismo com hermetismo não é nem hermetismo nem cristianismo, é uma terceira coisa. Mas, apesar disso, foi muito feito essa mistura depois do Renascimento, e essa mistura, inclusive, é muito feita até os dias de hoje. A maioria dos esotéricos que trabalham com hermetismo tentam, de alguma maneira, misturar o hermetismo com o judaísmo, com o cristianismo, etc. Eu não faço, não defendo que faça, mas muita gente faz. Não sei se eu respondi a sua questão.
O Júlio, ele pergunta o seguinte: no hermetismo, o batismo na crátera significa o mesmo que iniciação ou são processos diferentes? O batismo na crátera, no hermetismo, é um processo iniciático, Júlio. O batismo na crátera é quando você é lavado de tudo aquilo que você não é, para que você possa finalmente se tornar aquilo que você é. Tá bem? Ele é, sim, um processo iniciático. E a iniciação é justamente isso, é você tornar-se o que é. Você tornar aquilo que você é verdadeiramente, não aquilo que você acredita ser. Tá? Porque para o hermetismo, aquilo que somos não é o que conjecturamos sobre nós. O que somos não depende de nossa vontade, de nossa escolha. É anterior. O que depende da nossa vontade, da nossa escolha, é o que não somos. Diga-se de passagem. É o contrário do que se defende nas doutrinas modernas, né? A doutrina moderna, ela tem um quê de autoajuda, que você se torna aquilo que você quer ser e etc. O hermetismo, não. Nós somos antes de querer ser. Alguém mais tem questões, comentários, dúvidas, problemas? A Beatriz está escrevendo alguma coisa, vou aguardar. Se alguém quiser falar antes disso, pode ficar à vontade. Alô? Pode falar que estou ouvindo. É que o rapaz ali ele citou um livro, eu acabei não pegando o livro que ele citou. Só cheguei a ouvir Peter King. Se ele puder escrever, é melhor. Escrever aí no... Tá muito baixo, cara. Eu te ouço, mas não te entendo. Mas eu consegui ouvir aqui o que o Alex falou, talvez seja o que eu tinha citado, né? Do Christian Bull. Chama... É um livro que chama Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature. É tipo Mistério e Segredo na coleção de Nag Hammadi e outras literaturas antigas, ideias e práticas. Eu vou mandar a referência aqui, eu acho que você está no grupo também lá, né? Eu pego o arquivo e mando. Se for isso, né? Que ele perguntou. Manda no grupo que qualquer coisa, eu saio mandando para todo mundo por e-mail. Beleza. Eu pego todo mundo que se inscreveu via e-mail e saio mandando as referências que foram discutidas aqui. Fechou, vou mandar sim. E a Beatriz, acho que ela ia abrir o microfone para falar também. Eu abri o microfone, que acho mais fácil falar. Se a iniciação não é feita por humanos, né? Por um mestre ou qualquer coisa assim, é feita pelo NUS. Então, eu diria que as iniciações são feitas podem existir ou acontecer através de insights, visões, sonhos. Como que isso pode se dar, efetivamente? Podem não, elas acontecem principalmente via insights, visões e sonhos. Tá bem? Agora, assim, os insights, visões e sonhos no hermetismo devia ter trazido, inclusive, essa passagem. Ele vai afirmar que não necessariamente eles vão ser verdadeiros. Tá bem? Esse insight, visão e sonho, ele vai ser verdadeiro na medida em que o indivíduo leva uma vida ética, religiosa, espiritual, etc. O conceito técnico é piedade, uma vida piedosa, tá? Mas é uma palavra que é um pouco difícil para o homem moderno conseguir entender. Aí eu boto religioso, espiritual, etc. Essa iniciação se dá na medida em que o indivíduo ele vive uma vida religiosa, espiritual, purificada. Aí o divino passa a se aproximar dele e trazer esses insights, essas visões, essas intuições, essas revelações. Quando eu falo que o Nus não é racional, que ele é intuitivo e é ao mesmo tempo uma faculdade de conhecimento, é nesse sentido de que é um conhecimento que ele vem de imediato, que ele não vem de você, ele vem para você. Entende? E é justamente assim, por meio de sonhos e insights. Respondi a sua questão, Beatriz? Está ótimo, obrigada. Porque a razão, ela pode sim te levar a um conhecimento superior. O hermetismo ele não nega isso. Mas ele vai dizer que a razão só consegue fazer isso bem se ela for orientada pelo Nus, ou seja, se ela for orientada pelas intuições e pelos insights. Tá? Agora, deixando claro, para você que não esteja caindo no imaginário, numa visão, como é que eu posso dizer, falsa, você tem que estar vivendo uma vida espiritual, purificada, etc. Porque do mesmo modo que você pode vir a ter visões trazidas por Poimandres,
O corpus hermético, ele deixa claro que existem outras entidades que, ao invés de te orientar ao bem, te orientam ao mal. Eu discuti isso na outra palestra da emanologia hermética. Geralmente são entidades que se aproximam das pessoas que vivem a vida para a satisfação de vícios. Tá bem? E como saber quando o conhecimento é verdadeiro, quando a visão é verdadeira ou não? Toda visão verdadeira, todo processo iniciático que o indivíduo passa, sem exceção, ele é transformador, ele direciona o homem ao bem. Se o indivíduo teve uma grande visão e continua sendo um grande de um filho da puta, um grande de um arrogante, etc., desconfie do processo iniciático dele. Se não teve transformação, só foi um monte de visão, um monte de imagem, foi cinema mental. Tá? Não teve a ver com iniciação, não. Miriam traz uma pergunta. Boa noite. A relação entre o quemetismo e o hermetismo? Miriam, infelizmente, eu nunca parei para estudar o quemetismo. Tá bem? Mas há uma influência forte do Egito, da época do Egito mesmo, não do Egito como a gente pensa hoje. No corpus hermético, isso é certo, não tenha dúvida em relação a isso. Mas, apesar de uma influência, não se dá para entender o hermetismo somente utilizando a tradição egípcia. Tá? Não dá para se entender o hermetismo somente através do Kemet, né? Porque era como os egípcios conheciam a si mesmos como Kemet, e não como egípcios. Né? Egípcio é como os estrangeiros chamavam eles. Então, assim, eu não sei o que você chama de quemetismo, porque tem um movimento esotérico hoje chamado de quemetismo, que normalmente é uma galera que estuda muito pouco o Egito e meio que pensa que o Egito é coisa de cinema, como o filme A Múmia ou algo nesse sentido. Eu não sei do que você está chamando de quemetismo. Tá? Mas se for falar de Egito enquanto tradição, enquanto origem, sim, tem relação sim com o hermetismo. Tá bem? Alguém mais tem alguma dúvida ou não gostou da resposta e quer fazer uma outra pergunta ou não entendeu? Fiquem à vontade. Mas nenhuma dúvida, pelo menos da minha parte aqui. Só agradecer mesmo, foi muito bom. Acho que teve uma deixa aqui no final, quando você estava respondendo as perguntas, e talvez valia, não sei se uma possível comunicação, né, uma outra palestra, mas talvez um videozinho igual você fez ali do mundo e do cosmos, porque emenda um pouco, essa questão do ritual, né? Você apontou coisas muito importantes ali, né? Que é a entidade que realiza e tudo, mas acho que há uma noção muito equivocada de auto-iniciação algumas vezes, a relação de ritual. Inclusive, isso é um erro que eu vejo nos artigos acadêmicos, né? Pois Tem é. artigo acadêmico que fala que no hermetismo o processo de iniciação pode ser uma auto-iniciação. Não é uma auto-iniciação. É uma iniciação feita diretamente pela divindade. Eu acho que são coisas que vale delinear muito bem, né? Iniciação é quando você inicia a si mesmo. Auto-iniciação. Né? Você Auto-iniciação sou eu falando comigo mesmo e eu me iniciando. Não é o que acontece. Não tem um outro que não sou eu, que é divino, que é superior, que vem me iniciar. Não é a auto-iniciação. O acadêmico, ele vai tentar defender a auto-iniciação, dizendo que é só ler o corpus hermético que você vira iniciado, justamente para poder tirar o aspecto esotérico do hermetismo, para tirar o aspecto espiritual do hermetismo. Na academia, é muito comum você pegar autores que estão falando de espiritualidade, tirar a coisa espiritual dele, arrancar a coisa espiritual dele, para ele ser, de alguma maneira, assim, filosófico, científico, etc. Estão tentando fazer isso com o hermetismo, fizeram isso com Platão, ainda fazem, mas tem que ter esse cuidado. Sim, o próprio Bull, nesse capítulo aí que eu citei, ele aborda isso de maneira maestral. Ele tem um livro todo muito bom lá, que sai naquela seleção lá das religiões greco-romanas, só sobre Hermes, maravilhoso. Mas era só comentando, né, que tem esses equívocos, tem a questão do ritual, né, que muita gente pensa e tal, não sei o quê. E acho que talvez coaduna um pouco com
uma palestra de hoje, às vezes, não sei, um texto, um vídeo, alguma coisa. Só deixando... Posso pensar em relação a falar alguma coisa, fazer um resumão do que foi discutido aqui também, talvez. Mas eu acho que quem assistir essa palestra, ouvir com atenção, já vai perceber isso muito bem e se já praticou, pensa, né, em alguma coisa nessa linha, já vai ter novos elementos bem importantes, né? Especialmente se der aquela lida atenta ao corpus, já vai captar muita coisa, né? O Corpus Hermeticum, ele é um texto que você tem que ficar lendo e relendo a vida toda. E preferencialmente ler várias traduções. Porque o tradutor, quando ele traduz o livro, ele imprime no livro a própria perspectiva. Tá? Se você pega, por exemplo, a tradução do Sommermann e compara com o original no grego, ou com a versão da Oxford em inglês, você vai ver que tem muita diferença no texto. Tem passagem da tradução do Sommermann que engole completamente passagens do grego. Passagens que vão falar de sacrifício, que vão falar de magia, etc. É literalmente engolida na tradução. Sim, isso daí é muito importante se apontar. Eu costumo comentar que é que nem ler a Bíblia, ler o Corpus ali e tal. Não acho que você pegou uma edição ali que você vai ler, que você compreendeu que o negócio assim, lê uma tradução, ficha, grifa as passagens, medita sobre a passagem, depois lê uma outra tradução, faz a mesma coisa na segunda tradução, pega as duas traduções, compara, lê artigos de tradutores explicando por que traduziram daquele jeito. Tem uma tradução do Mead, eu acho que se escreve Mead o nome dele, mas não sei a pronúncia. Que ele era um teósofo, ele tem uma tradução do Corpus Hermeticum. A tradução dele, por exemplo, ele tenta botar o Demiurgo como malvado na tradução, sabe? Como se ele estivesse gnosticizando a tradução do Corpus Hermeticum. E quando você vai para o original, não é bem assim. A dele serviu muito bem na época, trazer umas coisas, mas tem esses problemas que são cruciais. Toda tradução vai ter problema porque é tradução. Por isso que é importante você ir comparando várias traduções diferentes. Pegar ficar penando ali, né, com os termos no grego, procurar uns montes. É aquele processo de décadas, se não vidas, né? É vida. Se eu disser para você que eu sei tudo de Corpus Hermeticum, não estou mentindo, porque eu não sei, não. Eu tenho muita dúvida do Corpus Hermeticum, inclusive, que eu não tenho nem para quem perguntar. Não conheço ninguém que eu possa chegar e perguntar. E é uma obra que leva a gente para isso mesmo, para sair ali diluir um monte de certeza, ganha muito conhecimento, muita noção, mas a gente fica com essas grandes interrogações mesmo e é isso, né? Sei lá quem que fala, né, que a potência do homem é quanta dúvida ele consegue carregar e tal, né? Acho que o Corpus direciona muito fortemente para isso. As incertezas, né? Porque, querendo ou não, qualquer objeto, né, dos temas, né? Essas coisas superiores. Mas, bom, pelo menos elucida maravilhosamente bem, né? Especialmente a gente que está aqui nesse tempo histórico e, assim, né, sem um monte de noções espirituais elevadas, é maravilhoso. Transforma vidas, né? Literalmente. Galera, mais alguém quer comentar, participar? Eu acho que esse silêncio é um não. No chat também ninguém está se manifestando. Então é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Quem tiver interesse no curso de hermetismo que eu estou dando, eu vou abrir uma segunda turma esse ano. Então me chama no privado ou me chama lá por e-mail. Eu mandei e-mail para vocês hoje mais cedo. Só responder o e-mail que a gente conversa direitinho sobre isso, tá bem? Um abraço. Foi um prazer imenso conversar com vocês, estar aqui. Mês que vem eu devo fazer uma outra palestra. Não decidi ainda o tema, daqui para lá eu penso. Não sei se todas as palestras que eu vou fazer vão ser sobre hermetismo. Quero trazer outros autores, quero trazer outras ideias. Tá bem? Eu estou falando muito de hermetismo o tempo todo e eu estou precisando dar uma troca de ares nas discussões. E eu quero fazer isso o mais breve possível. Tá bem? Um abraço, galera, e tchau, tchau.
Valeu, abraço. Boa noite Valeu. aí. Até mais. Boa noite. Tá bom, boa noite para vocês aí.